A palavra de Deus hoje é sobre amar, né, a Deus sobre todas as coisas, se entregar a Jesus e também amar o próximo, né, amar o próximo, se entregar. E você que então fala que o mundo está no fim, que não tem mais jeito, que está tudo ruim, outro que diz, eu quero me matar porque vai ficar cada vez pior, é verdade, vai ficar mesmo. E os últimos 3 dons que são supremos, que não vão passar, é o amor, a fé e a esperança. Você que está dizendo que o mundo está ruim, você está sem esperança. Você tem que focar nos mistérios da vida de Jesus e de Maria, na Eucaristia, olhar para o céu, olhar para a palavra de Deus. As pessoas de 30 anos, eu estou vendo, elas não têm tempo de assistir a palavra de Deus. 15 minutos, 10 minutos, estão trabalhando, estão cheias de coisas. Quem está assistindo são as pessoas de 17. Então as de 15, 16, 17 se encharquem da palavra de Deus para com 30 você não se afastar dele. Fique com Deus, um abraço. Olá, bom dia, tudo bem, meus irmãos, minhas irmãs, queridos de Jesus e de Deus? Que a paz de Jesus, o amor de Maria estejam nos nossos corações. Hoje é dia 14 de novembro, uma terça-feira, livro de Sabedoria 2, 23 a 3:9. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Mas foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam-na os que a ele pertencem. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Os olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de mortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento, hão de brilhar correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para os seus eleitos. O Salmo 33, bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Gente, Jesus é Deus, então nós temos a imagem de Deus Pai, que é espiritual, e a imagem de Deus Filho, que é carnal. Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para a imortalidade. E o diabo ficou com inveja, então ele entra no mundo e experimenta a todos os que pertencem a ele, quer dizer, experimentam a morte, todos que pertencem ao diabo, os que se entregam para ele. Nós não fomos feitos para morrer, porque a vida daquele que é justo está nas mãos de Deus, e não vai acontecer nada com o justo, né? Quando o justo morre, as pessoas dizem, ai, coitadinho, morreu, se destruiu. Mas não, Deus há de julgar. Parece que ele foi castigado, não, mas ele é cheio de imortalidade. Ele, então, sofre. A gente sabe que quem é de Deus sofre pequenas correções, sofre pequenas dificuldades, mas é acumulado de grandes bens, né? Porque então Deus acha essas pessoas dignas dele, né? Põe eles à prova e são dignas como ouro. O ouro é provado pelo fogo e o homem de Deus é provado pelo cadinho da humilhação. O santo, aquele que é feito para a imortalidade, ele é provado com fogo. E Deus, então, quando ele julga essas pessoas, esses santos, eles vão brilhar. E eles vão, aqui fala, julgar as nações e dominar os povos. E o Senhor vai reinar sobre esses justos para sempre. Eles vão ser imortais. Eles estão, aqueles que
confiam nele vão compreender a verdade e vão amá-lo e vão estar sempre com ele. Essa palavra de sabedoria é para aqueles que não acreditam em santo. Se você não acredita em santo, você não acredita na palavra de Deus. Aqui está escrito que o homem foi feito para a imortalidade e vai ser provado. E quando ele é aprovado, ele vai reinar com Deus para sempre. Ele vai reinar amando, e aqueles que amam vão estar perto deles, né? Então, quantos dos nossos já estão junto de Deus, que foram considerados dignos de estar na presença de Deus, na presença de Jesus, que foram feitos para a imortalidade e são imortais e são a imagem e semelhança de Deus? Quantos dos nossos, quantos são santos, quantos estão reinando junto com Deus no amor, na paz, né? Compreendendo a verdade, perseverando no amor? Quantos dos nossos já estão na presença de Deus, reinando junto com Deus na imortalidade? O evangelho de hoje é claro. Quando um patrão tem um empregado que trabalha o dia inteiro, quando ele vem para casa, ele ainda serve o patrão. O filho está sentado na mesa e é servido pelo empregado que já trabalhou o dia inteiro, e ele só vai comer depois, e ele só vai então desfrutar daquela refeição depois, né? Então, depois que, quando uma pessoa é chamada para ser servo de Deus, como a gente vê pessoas que se ufanam, que se ensoberbecem, isso não é de Deus. Porque a pessoa que é chamada para ser servo de Deus é humilde. Se você vê um servo de Deus que se arroga melhor do que os outros, que se acha melhor do que os outros, sim, ele é imortal, ele é feito à imagem e semelhança de Deus, mas ele é um servo. O filho tem muito mais dignidade do que ele, porque o filho que está na mesa, ele não trabalhou o dia inteiro e ainda é servido pelo servo, né? E ele vai ter o lugar na mesa do pai. Agora, o servo não é nada de garantia. Claro que se o servo for bom, se o servo for fiel, ele é capacitado para servir, para ser um servo, nada além do que isso. Então, ele serve a Deus, ele faz tudo que Deus manda, serve os filhos de Deus, e ainda no final ele diz: nós somos servos inúteis. Só fizemos aquilo que deveríamos fazer. Ninguém se ufane, ninguém se ensoberbeça. E ninguém também deve nos ensoberbecer, né? A gente não diz para o servo: obrigada que você veio aqui nos servir. Não, a gente recebe o serviço e nem mal agradece, porque é obrigação de quem é servo servir. Eu garanto para você que às vezes me dá uma santa inveja da igreja evangélica, que eles têm aquele fervor, que eles têm aquela força, um anima o outro, eles são uma comunidade, me dá vontade de ir para lá, mas ao mesmo tempo, quando eu vejo a soberba, quando eu vejo a vaidade, não me dá vontade. Eles acham que eles são salvos, que eles são os melhores. Sim, mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por outro lado, acho a igreja católica humilde demais. Os servos são muito humildes. Nem, na verdade, chamam atenção para Jesus. Então, acaba que eles escondem Jesus atrás daquela humildade. Mas eu acho que nem tanto o céu, nem tanto a terra, nós poderíamos ter uma comunidade de servos que pregasse Jesus Cristo, que satisfizesse a vontade daqueles que querem se converter, que não fosse tão humilde nem tão soberba. O Super Sérgio, seu amigo, meu marido, meu amante, meu amor, tudo de bom na minha vida, ele sempre fala: Cláudia, que grande blasfêmia dizer que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Sim, o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito para a imortalidade, ele foi feito para imitar a natureza de Deus. E é isso que as pessoas não entendem. O homem, ele tem livre-arbítrio. Deus, quando criou o homem, ele criou o homem para segui-lo, para servi-lo com livre-arbítrio. Serve quem quer, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Deus também não gostaria de ser tolhido da sua liberdade para acreditar ou para servir a Deus, né? Então, Deus faz isso.
E infelizmente o homem se desvia e faz o quê? Por causa da inveja do diabo, deixa a morte entrar nele, deixa a morte entrar no mundo, e então a morte experimenta aqueles que pertencem ao diabo. Felizmente eu vejo que quanto mais o diabo entra no mundo, mais forte o homem de Deus fica. Então a gente pensava, né? Aqueles jovens dos anos 90 vão ser horríveis. Gente, eles são melhores que os dos anos 60, aqueles que se salvaram. Então, é mentira que o diabo vai tomar conta do mundo, que o diabo vai entrar no mundo por inveja, vai matar todos os nossos jovens. Mentira! É só você se voltar para Deus, se voltar para Jesus. Jesus é maior, a imagem e semelhança de Deus, em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos fortalece, nos santifica, nos traz vida eterna. Acredite na vida eterna, acredite, sirva a Deus de coração, ou seja um filho de Deus, receba o serviço de Deus, de outro servo, que tem tantos por aí. Então receba a salvação, receba a tua própria imagem e semelhança de Deus. Senhor, nesse dia eu quero te entregar o nosso julgamento, Senhor. No dia que nós formos julgados, passarmos para a vida eterna, que nós rezemos Ave Maria até o dia da minha morte, que Nossa Senhora reze para nós agora e na hora da nossa morte. Rezo para aqueles que são teus servos, por mim, Jesus, por todos os que oram uns pelos outros, através dessa publicação que eu faço dos que me assistem, que é tão singela, que eu só iniciei e já está tão grande, como o Senhor fala que o reino de Deus cresce, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse serviço, por essa oferta que eu te faço, que não faço mais que a minha obrigação, Senhor, porque sou uma serva inútil, que deveria fazer muito mais, Senhor, e que cada um de nós receba a oferta de ser um servo, ou de receber uma vida eterna para brilhar para toda a eternidade contigo, Senhor, com o amor, com a palavra, com a paz. Amém.